Ok, bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal que está assistindo essa série incrível de depoimentos. Como você deve saber, estamos em uma série de depoimentos, as pessoas contam a história delas. Hoje nós temos um casal maravilhoso, mas antes de tudo, se você ainda não curtiu o vídeo, ainda não se inscreveu no canal, você ainda não sabe da novidade, dos cursos, dos livros, está tudo na descrição. Meu canal no Telegram está crescendo bastante. Instagram estão bloqueando bastante, então nós estamos no Telegram, todas as verdades que não queiram a gente falar, estamos falando lá também, mais livres, mais abertos, mas não se esquenta, está tudo que você precisa na descrição, meu contato também, os livros, os cursos, e aproveita. Mas como que esse vídeo não é meu depoimento, é o depoimento dos meus amigos lá de Londrina, não, de Maringá. Maringá. Eu sempre Maringá. confundo os dois, não sei por quê. Mas, É pertinho. sem mais delongas, o Fábio, a Dani Salinas, boa noite, meus amigos, bem-vindos para a nossa plataforma. Como vocês estão aí? Boa noite, Shalom Ravi. Estamos tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui, né, gravando junto contigo um vídeo. Quer se apresentar também? Boa noite, eu sou a Dani, esposa do Fábio Salinas. Ravi, muito obrigada por essa oportunidade. Eu tenho certeza que, através do que nós vamos falar, vai trazer luz para muitas pessoas que muitas vezes estão aprisionadas aí em meio à igreja. Sabe, uma coisa, eu não quero estragar a história, mas, gente, uma história incrível. Eu sei de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo. Mas, sei muito, ok? Vocês veem quem quer falar primeiro, quem quer falar depois, não tem problema. Tá. Mas vamos à primeira coisa. Vocês são de Maringá, mas me contam, quem são vocês? Qual a história de vocês? Qual o passado escuro de vocês aí? Só fala alto para não conseguir escutar bem. Né? É aquela trajetória aí. Mas falam aí. Bora, quero escutar. Aliás, que todo mundo quer escutar. Tá, vamos. Legal. Vou começar então um pouquinho, né? Então, sou o Fábio, né? Salinas, tenho 37 anos. Eu, na verdade, eu nasci num lar cristão, só que católico, né? Meus pais católicos, tudo, né? Acredito todo domingo na igreja, bonitinho ali. Minha mãe, foi minha professora de catequese, fez minha catequese, primeira comunhão, crisma. Assim, sempre ensinou, tipo, por mais que seja na idolatria, sempre ensinou nos caminhos, né, de ética, certo, como andar na vida, tudo, né? Só que aí fui ficando jovem, né, adolescente, e aí eu fui descobrindo outras coisas. Aí comecei a sair para balada, né? Comecei a zoeira, né, que tem aí. E fui nesse meio tempo, né? Fui os vários anos aí, e a minha mãe sempre falando, né, o certo, assim, mas eu ia naquele embalo que os amigos iam, né? Aí foi indo até os meus 27 anos, né? Aí quando eu estava com 27 anos, eu me converti, né? Mas o que aconteceu? Você cresceu num lar católico, mas ensinou você, sabe, os morais, a educação, Isso. mas você, sabe, seguiu o caminho, sabe, de muitos jovens, vão para festa, para Isso. balada, mulherada, tudo. O que aconteceu Isso. que, puxa, você decidiu agora, eu quero encontrar Deus? É sempre essa busca, né? Na verdade, era um vazio, né? Tava um vazio, que aquilo você chegava em casa, tipo, meu, o que eu tô fazendo? Eu preciso, né? Preciso algo diferente. Até tava eu e meu primo, assim, numa balada, a gente foi, eu cheguei em casa e falei para ele, cara, eu preciso arrumar uma mulher de Deus, né? para mim mudar de vida. Aí ele falou, cara, tem então uma igreja lá, pode falar o nome? Aqui pode falar tudo. Pode falar tudo, né? Quem Tem uma igreja censura é o lá, YouTube, não eu. né? Tem a igreja lá, tal de Bola de Neve, tem outras gatinhas lá, né? Tá,
vamos para lá então, né? E foi assim que eu conheci a igreja, né? A Igreja Cristã Bola de Neve. E aquilo foi, tipo assim, eu meio que encontrei, né? Tipo, porque, eu queria sair daquele mundo que eu O tava, que você e encontrou lá? O que ali... te encantou lá? Então, aparentemente, assim, né? Era questão, assim, de ser um caminho certo, né? Aparentemente, sim, era o caminho certo, né? Que eu tinha aprendido ali que era na questão católica, né? Só que ele parecia que era um pouco mais profundo. E aquilo, tipo, eu me entreguei, né? Fechei os olhos e me entreguei, sem querer questionar muita coisa, sem, né? Aí, você tem que aceitar, no primeiro ali já levantei a mão e aquilo mergulhei de verdade, porque eu queria uma mudança dentro de mim. Eu realmente estava buscando a mudança, que aquela vida que eu estava levando não era mais uma vida que estava me satisfazendo, não era uma vida assim que estava agregando valor. E ali eu achei que, vai dar certo, eu vou mudar de vida. E eu mergulhei. Com 27 anos ali, aí eu sei que deu 2, 3 meses e já vou me batizar, descer as águas, né? Aí eu falei para minha mãe que ia me batizar, ela ficou de cara. Tá? Tá? Você falou para sua mãe católica deve Isso, ser aí minha aquelas... mãe católica, ela falou, não, eu já te batizei quando você era criança, podia ensinar se querer se batizar de novo. Não, mãe, é assim agora, tem que ser. Sei que eu fui, ela não foi, ninguém foi de casa no Mas me fala batismo, uma né? coisa, o que realmente... Você lembra algum evento, algum acontecimento que fez você decidir fazer, eu quero me batizar, ou é um impulso emocional? O que realmente fez você Sim, na decidir verdade aquilo? foi um pulso emocional, porque assim, eu estava querendo mudar de vida, né? A vida que eu estava ali, de balada, mulherada, e as palavras, né, que falavam ali, ou algumas mensagens que eu ouvi, né, tipo, fazia sentido na época ali. Falei, meu, aquilo, né, parece, né, que realmente vai fazer eu mudar de Preencheu vida. um vazio que tinha ali. Isso. Entendi. Né? E aquilo no emocional, totalmente no emocional, sem buscar a fundo, Você sem estava nada, estudando tipo, naquela época? Você já estudou, ou leu, fez algum curso de teologia, alguma coisa? nada. Era só a homilia do padre só de domingo e não tinha conhecimento de nada, assim, só o básico, você ouvia todo domingo ali quando ia na missa, né? Mas nada assim. E tem aquela coisa assim que chama, que toca, né? A música, vai, aquela emoção, tudo. E eu achava, nossa, agora me encontrei, vou mudar de vida. Mas era isso que eu estava buscando, né? Eu queria uma mudança interna, Sim. né? E foi nisso, então, aí fui lá, me batizei. Aí é uma igreja que é muito ativa, tem muita coisa para você fazer, então comecei a fazer curso de não sei o que lá, comecei a servir, fazer e vai, estava praticamente indo quase todo dia na igreja, né? E isso ali eu fiquei quase 10 anos dentro Uau. da igreja. E Aí com você dois, formou lá alguma coisa? Qual a sua sim, posição lá? aí com dois anos, mais ou menos, já comecei a meio que liderar a célula, né? Comecei a entrar como co-líder de célula, né? Eles fazem umas pequenas reuniões em casa, discute a palavra que foi falada, né? E acho que Mas com não pode dois ou discutir três nada, né? anos... É, Não, dentro do que foi do que pregado foi como pastor, falado, nada né? além Nada disso. além. Não Tá. pode, não É. pode. Aí, acho que deu 3 anos, aí eu já tinha ungido a diácono, né? Que é um cargo ali que você passa ali, né? Você não é só mais membro, né? Você já tem uma posição. Liderança. Tipo, liderança. Liderança, já entra na parte de liderança, diácono. E ali eu fui. E nessa questão que eu estava de busca, né, de querer uma mudança, eu tipo, meio que achei ali o lugar,
né? E eu mesmo me fechei nessa questão tipo, de mulher, na questão de conhecer alguém. Na verdade, ali até o pessoal da igreja se assustava com a minha posição, né? Eu falo assim, assustava até os crentes com a minha posição, porque era algo assim, né, que eu tava buscando. E de alguma forma ou outra eu achei aquele contexto Tipo, de um todo, extremo, né? você foi para outro extremo. Totalmente, totalmente. Né, eu falo totalmente ao extremo mesmo. E aquilo eu fui mergulhando, fui fazendo as coisas, buscando, né? E foi, né? Só que, tipo assim, começou algum Calma tempo. aí, Fábio. Segura aí, É, segura aí. tá. Agora, essa parte, eu já vi. Dani, boa Oi, noite. boa Ok, noite. eu sei que você se encontrou na igreja, mas da onde você veio, como você chegou lá? Conta um pouquinho, quem é a Dani? Tá. Eu tenho aí uma jornada meio grandinha, mas vou tentar resumir, Tem problema, tá? Para aqui não ficar muito. tá, não Não tem tem tempo, não problema? tem problema. Então, Conta aí. então, tá joia. Como o Fábio, eu vim de um lar católico também. Eu ia muito às missas com o meu pai. A minha Você mãe também já de não era de Maringá? ir. Maringá, também Legal, sou ok. maringaense, né? Nascida Pé aqui em vermelho. Maringá, pé vermelho. Legal, E legal. aí eu ia para a igreja com meu pai, fiz todos os dogmas da igreja, né? A catequese, né? Como Comunhão, chamou outro? crisma. Crisma, fiz tudo, né? Só que, assim, eu fui uma jovem na adolescência meio rebelde, né? Eu dava umas aprontadas aí, e aquela coisa de turma, de amigo e tal. E aí eu teve um momento que, com 16 anos, eu me achei que me encontrei em um lugar chamado igreja. E aí ali eu falei, puxa, aqui eu tô sentindo algo, né? Aquela experiência minha, né? Mas eu tô sentindo algo. Essa é na E igreja ali eu católica ou em decidi outra igreja? na igreja A evangélica, evangélica, ah, tá. Como você evangélica. chegou lá? Participei. Então, eu participei na época, o meu irmão ia, Ah, tá. né? O meu pai sempre católico, a minha mãe católica, acreditando no espiritismo. E aí o meu irmão me convidou. Ele namorava uma moça que na época ia também e participei de um retiro. E ali eu me identifiquei muito. Aí, então, eu quis frequentar a igreja, comecei a frequentar, me identifiquei com uma determinada igreja, ali eu comecei a frequentar, porém, fui muito criticada pelo meu pai. Meu pai falava que não era para eu ir, que eu era para ser católica, foi uma guerra. Foi uma guerra porque lá em casa até o meu irmão passou a tirar sarro, porque aquilo que o Fábio falou, eu morava na igreja praticamente. Tudo que tinha na igreja, até no coral com as veinhas da Minha saia, mãe falou com também Mas pneu. me isso, né? fala uma Fizeram coisa, lavagem cerebral. o que incomodava seu pai? Por exemplo, eu sou do judaísmo, para nós, eu te falar a verdade, Sim, não há sim, muita sim. diferença entre catolicismo e evangélico, no final de contas. Se você Uhum, olhar Mas existe uma dentro, rixa grande, né? não, sim, eu sei que dentro, É, claro, que tem dogmas sim. diferentes, mas para quem olha de fora, afinal de contas, segue o mesmo livro, segue, afinal de contas, as mesmas ideias de salvação, mesmas ideias Uhum, de morrer na cruz, e aí vai. Mesmas sim. uhum, Do ideias de pecado. Satã, de diabo. É claro que tem os detalhes diferentes, mas quem olha de fora, por exemplo, por que seu pai, se você fala, eu fui para muçulmano, eu virei esse, eu entendia talvez seu pai, mas o que ele falou para você? O que incomodava ele que você foi para a igreja evangélica? Eu acredito que o que incomodou muito meu pai, hoje meu paizinho não está mais entre nós, né? Mas na época eu acredito que o que incomodou meu pai era a questão dos dízimos e ofertas. Ele ficava muito incomodado com isso, muito mesmo, assim, a ponto dele falar assim, se eu souber que você deu isso na igreja, eu deixo de pagar isso e isso para você. Ele chegava a fazer algumas chantagens comigo, porque
aquelas coisas também, ele assistia muito aquela igreja universal que passa exorcizando lá, expulsando os demônios. Ele dizia que aquilo para ele é como se ele estivesse assistindo um teatro, uma comédia. Ele ria muito, ele falou assim, ele falava assim, eu ria muito. E na época eu me ofendia, porque, afinal de contas, eu estava acreditando naquilo que estavam me passando, mas enfim, né? Meu pai hoje sabe de toda a verdade, né? E com certeza ele estava muito certo, né? Mas na época eu achei que aquilo era uma verdade e queria seguir aquilo seriamente, como eu fiz até quando eu acreditei. Eu fiquei mais ou menos 1 ano só na igreja evangélica. Uma das ofertas eu tive que buscar de volta, que foi um colar de ouro que eu dei. Eu nunca esqueço disso. A minha mãe me questionou desse colar e ela que tinha me dado. Aí ela pegou e falou, vai lá buscar. Eu tive que ir lá na igreja. Falou, gente, vocês me desculpam, minha mãe não entendeu a situação, né? E eu vou ter que precisar desse colar, né? Que ela que me deu, tem um valor sentimental também. E, enfim, tive que pegar a oferta de volta. E eu fiquei 1 ano só na igreja, mas eu tinha ficado esse 1 ano firme e forte. E aí eu me afastei da igreja e eles falam que quando você conhece a verdade e se afasta, os demônios vêm muito pior, né, na sua vida. Aí eu tomei aquilo para mim, daí que eu caí mesmo, e bebi mais, e aprontei mais, e eu ficava, é verdade, a igreja tem razão, eu estou muito perdida, afundada, eu estou lascada, eu estou isso, eu estou aquilo, né? E aí teve um dia, né? Eu namorei, na época, namorei uns 10 anos, e aí esse relacionamento não estava dando muito certo. E aí eles dizem, né? Se você não volta na igreja por amor, você volta pela dor. Aí eu voltei literalmente quebrada, né? De todos os jeitos para a igreja. E falei, aqui é o meu lugar, então aqui eu tenho que ficar. E ali foi naquela eu mesma fiquei. igreja ou uma nova outra Não, igreja? outra. Aí já era outra igreja. Só que nessa outra igreja, eu não me identifiquei muito. Aí eu havia participado de um encontro que eles chamam Face a Face com Deus, onde ali eu conheci muitas pessoas que eu, assim, tenho um respeito enorme, amo, assim, pessoas maravilhosas. Aonde ali eu achei que estava encontrada. Aqui é meu lugar, aqui eu quero, né, fazer o que tem que ser feito. O que precisa ser feito? É limpar o chão da igreja, vamos limpar. É lavar o banheiro, vamos lavar. É o que tiver para fazer, assim, eu estou falando no grosso modo. O que te captou? O que foi a mensagem que... Aquele é assim, porque literalmente eu estava muito vazia em todas as áreas, tudo dando errado, tudo, absolutamente tudo dando errado. E ali eu achei que era a solução de tudo, porque, na verdade, eu tinha dentro de mim uma sede muito grande, Dor, por Deus, sabe? Eu sempre fui, eu lembro desde criança, assim, eu convivi num lar muito conturbado, né? Eu vi brigas horríveis entre meu pai e minha mãe, já vi minha mãe tentando matar o meu pai com revólver e tudo. Eu cresci num lar muito, muito conturbado mesmo, sabe? Amo minha mãe, meu paizinho não está mais aqui, mas foi um pai maravilhoso para mim. Mas como marido, eu vi muitas coisas difíceis para uma criança esquecer. Então, desde pequena, eu tive pessoas que trabalharam lá em casa, na nossa casa, que frequentavam a igreja, e eu queria ir. Eu estudei numa escola adventista por 8 anos. Então, assim, de certa forma, eu sempre tive muita sede por Deus, muita mesmo, porque eu achava, assim, que só Ele ia ser meu refúgio no meio, às vezes, daquelas turbulências que eu vivia dentro da minha casa. E aí, né, fiquei só aquele 1 ano, tudo aí, com 27 anos, 26 anos, eu voltei para a igreja. Voltei e permaneci. Fiquei em uma determinada igreja, morei em São Paulo alguns meses. Eu queria uma oportunidade de trabalho, queria sair desse meio que eu convivia também, para novas oportunidades, e lá em São Paulo eu tive, mas lá eu dizia que eu me encontrei numa outra igreja. Enfim, aí não deu certo, eu precisei voltar para Maringá. Aí voltei para a mesma igreja que eu estava quando eu tinha ido para São Paulo. E ali, eles na igreja evangélica, eles intitulam, né,
pastores evangélicos, evangelistas, missionários e E daí ali eu fiz curso de missões, ali eu era muito evangelista, como eles diziam, gostava de levar muitas pessoas para a igreja. Bastava falar comigo uma palavra, eu já estava convidando para ir para a igreja, para ir para a célula, porque daí eu me tornei líder de célula, fiz curso de liderança, fiz curso de missões, tudo que era da igreja eu estava envolvida. Tudo para mim era igreja, 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 igreja. Eu era até chata. Eu até peço desculpas. Eu sei que tem pessoas que podem me assistir. Desculpa pela minha chatice, porque às vezes eu era inconveniente. E eu queria, assim, transformar as pessoas, dizendo o meu testemunho e tal, né? Ficava uma coisa, às vezes, Mas aí me fala puxada. uma coisa, você ficou realmente transformada? Realmente você conseguiu se preencher aquele vazio? Ou preencher com muita coisa para fazer, para não falar que, sabe, talvez análise mesmo, mas... Assim, Dor, eu tinha eu buscava ter uma intimidade muito grande com Deus, sabe? Porém, confesso que, às vezes, o ativismo na igreja é tão grande que parece não, né? Você acaba não tendo tempo para buscar verdadeiramente como deveria, né? A palavra de Deus, ter os conhecimentos que verdadeiramente nós precisamos ter, porque o ativismo é muito grande. Então, por mais que eles falam que não, que você é Deus em primeiro lugar, a sua família, trabalho em segundo, mas na prática não é assim. Não é assim. Essa é a verdade. Principalmente, eles ficam jogando muitos versículos do Novo Testamento que te coloca peso, mas um peso, assim, que é um fardo. Então, às vezes, por mais que você fala, Deus, eu te amo, eu quero o Senhor, mas, né, tem isso, tem aquilo, tem aquele, aquilo lá vai te cansando, porque, assim, nós somos seres humanos, nós somos limitados. Então, ali existe uma pressão muito grande, e aí o seu psicológico acaba tendo uma cobrança absurda, porque você passa a ser praticamente um cuidador de vidas, e existe um peso sobre aquelas vidas, e isso é colocado em nós. Eles colocam isso em nós. Você tem que cuidar. Nós somos responsáveis, nós somos tipo mini pastores, parece. Aí você tem que cuidar dessas vidas. Só que, peraí, a Dani precisa ser cuidada, o Fábio precisa ser cuidado, a nossa família precisa ser cuidada, né? E aí, às vezes, você acaba se atropelando nisso. Aí vem um casamento, meu primeiro casamento, meu esposo faleceu, mas ele era ministro de louvor, também existia esse ativismo na igreja. Vocês conheciam então, dentro da igreja? Conhecemos na verdade, através de uma das irmãs dele, que era uma das minhas lideradas na célula. Ela era de São Paulo, morou em Maringá, casou com maringaense, então eu conheci ele através dela. Ele ficou viúvo, e aí ele, do nada, ele quis me conhecer, porque ele já me conhecia de nome só, por saber que eu ajudava a irmã dele aqui em Maringá, levava para a igreja, essas coisas. E aí eu me casei com ele. Ele também era viúvo, então tinha a filhinha, que hoje é minha filha, Gabriela, ela me aceitou, nossa filha, né? Porque hoje ela aceitou o Fábio também como uma representação de pai, assim como ela me aceitou quando eu casei com o pai dela. Fiquei casado 5 anos com o Fabiano. E nesse casamento, nós tivemos muitas situações também em relação à igreja, devido ao ativismo, devido a situações. Passamos muitas coisas nas igrejas que nós vivemos, né? Mas, enfim, o Fabiano cumpriu a missão dele aqui, partiu, e eu decidi voltar para Maringá. Fiquei... depois então que ele você morreu... estava em São Paulo. Em São Paulo. Fiquei só mais 1 ano depois que ele morreu, em São Paulo. 5 anos lá em São Paulo. Lá em São Paulo, aí, né, em São Paulo, né, eu fiquei morando ao todo 5 anos. Tá. 5 anos. Onde vocês moravam em São Paulo? Em Cotia. Ah, tá. Legal. Cotia. Legal. Cotia. E então eu decidi voltar,
conversei com a minha filha, Gabi, é assim, eu falei, você tem a livre escolha, tem os avós, tem os tios, os primos, você volta comigo para Maringá, quer ficar, né? Porque eu tinha que dar essa liberdade para ela. Ela, não, mãe, estou com você, volto, porque sempre foi assim que ela se reportou a mim, desde quando eu me casei com o pai dela, ela me vê como mãe, sabe que tem a mãezinha biológica que faleceu, mas ela me aceitou como a mãe dela do coração e eu a ela. E ela, aí viemos para Maringá, né? Viemos para Maringá, eu voltei, na verdade, para Maringá, e a Gabi veio morar, né? De paulista, passou a ser maringaense. Quis buscar uma igreja, né? No meio de pessoas que eu convivia aqui em Maringá, eu perguntei de algumas igrejas, visitei algumas igrejas, só que eu fui morar bem próximo do Bola de Neve. Em São Paulo, pensei, você frequentava uma igreja? Você estava ativista em São Paulo? Frequentava. Exato, frequentava uma outra igreja, nada a ver com Bola de Neve, nada a ver. E aí, eu aqui em Maringá, decidi, visitei, perguntei para a Gabi se ela gostou, e logo eu comecei a me envolver ali na igreja. Tá precisando de gente do Ministério Infantil? Tô dentro. Tá precisando fazer pizza? Tô fazendo. Tô precisando isso? Tô lá. Conta comigo, horário, não sei o quê, 6 horas da manhã, vamos lá. E comecei a entrar naquele ativismo é porque, na verdade, a igreja ela prega isso, né? Que você precisa fazer isso, né? Porque, afinal de contas, são poucos os trabalhadores e a seara é grande. Então, eu falava, eu sou essa trabalhadora porque eu estou trabalhando para Deus. Não está servindo para Deus. Né? Eu achava. Eles condicionam isso, né? Que você está fazendo não é para homens, é para Deus. Exato, né? É para Deus. Então, eu pensava comigo, eu preciso fazer, né? Não porque eu sempre tive comigo assim, sabe, Dora? Apesar de que a gente sempre teve um convívio muito próximo com os pastores mors, entre apóstolos e tal. A gente teve acesso, eu cheguei a morar dentro da casa dos apóstolos da igreja que eu frequentei em São Paulo, pessoas maravilhosas, que eu tenho uma gratidão imensa, porém, dentro de um ensinamento que hoje, conhecendo a verdadeira Torá, conhecendo a verdade, não chega lá. Tá bom, mas voltando. Então, voltando aqui em Maringá, frequentando Bola de Neve, aí eu conheci, né, o meu amor. Eu falo que das coisas que eu já passei. Outra ativista. Dois ativistas na igreja. Dois, se unimos, aí que fica mais ativista ainda. E contem, como vocês encontraram, mesmo na igreja mesmo, né? Nas atividades, no dia a dia. Isso. Foi uma amiga em comum. A gente estava num culto, assim, né? No final do culto. Culto de solteiros. Foi no culto de solteiros. Era culto de solteiros. Tinha uns cultos temáticos, tudo, né? Aí no culto de solteiros, aí no final ali, tava todo mundo conversando. Aí tava conversando com uma amiga, assim, aí eu olhei para a Dani, assim, passando, e perguntei, né, quem que é aquela menina, né? Aquela moça, né? Aquela mulher. Ela falou assim, nossa, essa minha amiga já ficou toda empolgada. Não, vem cá, vou te apresentar, não sei o quê. E aquele dia a gente se conheceu, aí saiu uma turma, a gente saiu para comer alguma coisa. E ali a gente, né, conheceu, começamos a trocar mensagem, tinha um grupo lá de solteiros, né? Acima dos 30 anos lá, e ia no cinema. Começamos a sair ali, a gente começou, né, olha, né, bacana ali, começamos a se conhecer. Aí quando eu descobri que ela tinha uma filha, eu falei, não era isso que eu pedi para Deus. Tudo que ele não pediu para Deus. Falei, não era isso que eu queria. Mas aí um dia ela contou a história, né? A gente estava numa roda de amigos, ela contou a história de tudo que aconteceu, da Gabi e tudo. Eu falei, nossa, bacana, hein? Acho que dá para encarar. E aquilo abriu meu coração. Aquilo a gente foi conversando. A gente se conheceu em maio. Finalzinho de maio de 2008? 18. 2018. E quando foi em setembro, né?
Setembro a gente casou. Não, amor, Não, nós casamos em outubro. outubro, olha aí, ó. Ele tá nervoso, É tá nervosismo. nervoso. Vou dar um desconto para ele. Homem nervoso não aguenta. Já não é sabe bom nas as datas. né? Sei que assim, foi um processo muito rápido, assim, né? Só que a gente tinha todo aquele processo, a gente se conheceu, então a gente tinha que passar pela liderança para ver se realmente era aquilo. Se ela autorizava. Tinha que orar 6 meses para ver se isso é de Deus mesmo, se os líderes aprovavam. Se os pastores aprovavam. Tem então, todo um ritual. Todo um processo ali, né? Isso, tipo, você... Muito sério. Muito sério. Alguém que não necessariamente conhece vocês tem que dar aval se vocês podem ou não. Cada um tinha os líderes, né? Porque eu já era líder de célula, mas tinha os líderes acima de nós, outros líderes acima, né? E o processo da igreja ali do Bola de Neve é assim: se conhecer uma pessoa, você tem que orar 6 meses para ver se realmente é de Deus mesmo, se não é. E precisa ter o aval dos líderes. Isso entra muito dentro do ser humano também, né? Tipo, sabe como, foi, deu certo, não foi. Abrindo parênteses, sabe como fala? Como você sabe que você casou com sua alma gêmea? Espera 40 anos de casado. Aí você vai saber. Exatamente. É isso. Aí teve todo esse processo, né? Aí a gente casou, tudo, e bora ativismo. Aí os dois, a gente morava do lado da igreja. Aí que nós afundamos mesmo o ativismo. Era segunda-feira na escola de líderes e terceira célula e quarta tinha o seu filho. Só um minuto. Vocês tinham suas profissões, trabalham ou vocês trabalhavam para a igreja? Não, a gente é empreendedor, eu sempre tive empresa, né? A Dani trabalhava também, né? Então, aí caiu meu fone. Então, independente dos seus trabalhos, dos seus negócios, tudo dedicado para... Tudo. Minha mãe chegava assim, falando, meu Deus, você vai morar na igreja, tudo que ia fazer, chegava à noite, ia para a igreja, e acordava de manhã para ir para a torre de oração. A gente também, né, ficou, antes de casar, também a gente se conheceu mais ali na torre de oração, ia, acordava 4, 5 horas da manhã para ir para a igreja, abrir a igreja, ficava lá orando, e voltava, trabalhava, e à noite ia para a igreja de novo, e tinha eventos, tinha que servir. Como a gente era líder, tinha que chegar 1 hora antes, era aquela cobrança, né? E aquilo foi, né? Juntou mais a vida de casal, né? Aí veio mais o casamento, né? Com a filha, filha. E administrando tudo isso, e o processo, né? E a cobrança e a autocobrança também, porque eles colocam tanto peso que a gente começa a gente acha que aquilo, né? Mas você vê, tipo assim, eu não conheço ninguém que está na igreja que nunca teve um momento assim, de jogar tudo pro alto, querer desistir, não quero mais isso, mas aí vai lá, conversa com o líder, conversa com o pastor, não, mas é assim, aí a pessoa... eu não conheço nenhuma pessoa que está dentro da igreja tanto tempo e não teve esse estouro, que não aguento mais isso. Mas na verdade, em qualquer área na vida que você... sabe, dedica muito, fica cansado, esgotado, precisa de um líder motivando, mas isso é normal. Mas a minha pergunta aqui é saber, vocês se sentiram satisfeitos? Vocês estavam contentes lá? O trabalho que vocês fizeram? Não olhando para trás, naquele momento, vocês sentiram realmente cumprindo a sua missão? Então, sempre tinha aquela dúvida, né, Dor? Sempre tinha, estava naquela, mas sempre falava, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que eu estou fazendo mesmo a vontade de Deus? Por que essa dúvida? Por causa, eu acho, da insatisfação mesmo, né? Batia, às vezes, uma insatisfação, justamente por causa desse cansaço, né? Tipo, de estar fazendo, às vezes, você ligava o piloto automático, você está agindo ali, aí você esquece de ter comunhão com Deus, porque você já tem um monte de coisa para você fazer, e vira um piloto automático. E aquilo, muitas vezes, a gente parava, a Dani já queria sair da igreja. Na verdade, né? Dora, assim, o Fábio, em 2019, nós descobrimos o diagnóstico dele de câncer,
né? Nós buscávamos realizar um sonho de ter um filho e ali nos deparamos com essa notícia. Na mesma época, eu tinha descoberto que também estava com uma doença autoimune, então foi bem complicado, bem difícil mesmo. No entanto, nós sempre éramos motivados a continuar servindo. Mesmo o Fábio passando por quimioterapia, passando por todas essas situações, éramos motivados a continuar, né? Então, assim, ali eu já comecei a perceber, assim, se eu for falar, na verdade, Dor, todas as igrejas que eu passei, eu posso dizer que eu acredito que eu procurei deixar um bom legado, sabe? Já que a igreja me dizia que eu tinha que cumprir determinadas missões, eu procurava fazer da forma que tinha que ser feito. Sempre fiz com amor, sempre fiz com, sabe, com verdade, com verdade. Eu sempre procurei amar aquelas vidas que eram me colocadas com verdade mesmo, sabe? Eu não estava ali fazendo um número. Só que, infelizmente, a gente não via isso com a gente, principalmente no momento delicado que nós estávamos vivendo. O Fábio, ele foi um cara, assim, que ele ajudou muito aquela igreja, muito mesmo, a ponto da mãe dele falar assim, filho, nós temos que pagar esse boleto da loja. Ele deixava de pagar boleto da loja dele para pagar coisas na igreja, para pagar coisa para pessoas na igreja, né? Então, isso é muito sério. Eu já fiz isso muitas vezes, milhares de vezes. Então, dá para falar entendeu? que vocês deram a vida de vocês realmente. Totalmente. Demos o nosso melhor, o sangue, né? o melhor que eu tinha e o melhor que eu tenho certeza que o Fábio também deu o melhor dele, sempre procurando fazer. Só que nos últimos tempos, assim, com tudo que o Fábio estava vivendo, que nós estávamos vivendo, então, é óbvio, em algum momento, talvez, a gente não conseguiu dar, por mais que quiséssemos, não conseguimos dar aquilo, porque somos seres humanos, poxa vida, é um câncer, é uma doença que eu estava enfrentando, que eu tinha descoberto junto com uma doença que todo mundo sabe, não é simples, né? Não é assim. Então, e veio esse processo de quimioterapia, que ele passou muito mal. Nunca esse negócio, essa conversa, sabe, Dor, que você fala, né, do amor cristão. A gente não vê isso de verdade. Na prática, não existe. Você vê, Dora, eu tinha quase 10 anos de casa da igreja, né? Eu passei esse tempo aí, fiquei um tempo internado, fiquei em casa, não teve um amigo da igreja que foi lá em casa me visitar. Nenhum. Mas não tinha grupo de orações na sua casa? Sim, não, isso sim. sim, isso não, sim. sim, mas não era na sim, nossa casa. Isso sim, mas não era na nossa casa, não era, né? A cela não era a casa da minha mãe de que eu moro hoje, né? Só que a gente ficou um tempo. Só que, assim, a gente sentiu assim, meu, cadê aquele amor, né? Isso também, no meio desse processo, teve uma época que eu saí da igreja, eu fui morar em Florianópolis, né? Aí quando você sai da igreja, você esquece, né? Você não ninguém mais, te amigo. Aí eu voltei para a igreja de novo, aquele processo, tudo de readaptação, né? Mas voltando nessa parte do casamento, quando eu estava com a doença ali, tudo, né? Tipo assim, a gente tinha os nossos líderes, né? Nunca foram lá em casa, e aí, vocês estão precisando de alguma coisa, como é que tá, né? Não, você veio servir para a igreja, nossa, ele veio servir mesmo desse jeito, Nossa, olha só, é o cara, esse olha. exemplo, Que né? exemplo. Então, assim, só era bem se a gente estava cumprindo a né? missão que a igreja determinou. Se você, por exemplo, adoeceu ou está debilitado demais, você percebe que o tratamento já é diferente, né? Já é diferente. Tipo, eu posso falar que tipo você definindo não pelo quem você é, mas pelo seu título, ou você, se você presta, beleza. Se não presta, Exatamente. Eu tive isso, exatamente. Tive muitos amigos ali que eu ajudei muito, né? E depois, assim, meu, nem
mandar uma mensagem, alguma coisa, né? Falava assim, bem frio mesmo, né? Então, essa cobrança e essa falta, tipo, tá, a gente está cuidando, mas quem está cuidando da gente, né? Me lembrei de uma ocasião que tinha uma reunião lá que era para líderes e foi uma festa de um tio meu, aniversário, a gente foi, e o nosso líder no outro dia, por que vocês faltaram na reunião? Quem morreu? Porque só pode faltar se alguém morrer. Desse jeito. Ou doença, Ou né? doença, Ou doença, né? com atestado médico. Então, assim, era uma cobrança assim, muito grande. E aquilo, né, foi Que, desgastando. na verdade, Dor, de todas as igrejas que eu passei, que eu vivi e servi, eu posso dizer que a Bola de Neve, com todas as letras maiúsculas, é a que mais é abusiva, sabe? Porque você tá ali trabalhando, eles pegam pesado em cima de você, trabalham muito a sua mente, né? Para você estar ali escravizado e sem remuneração, né? Então ali a diferença é de uma empresa para a igreja é que você está trabalhando muito, só que você não tem remuneração. É uma empresa, é um negócio aquilo, né? Então, isso, na verdade, começou a me doer, porque eu não esperava isso. Porque eu sempre fazia as coisas de verdade, com o meu coração, com amor, assim como o Fábio. E aí, quando começou a pandemia, que foi logo que ele terminou a quimioterapia, eu pensei comigo, eu vou criar um grupo e nesse grupo eu vou começar a ler salmos. Eu acredito que ali o Eterno já começou a dizer: não, meus filhos não podem ficar mais aí, né? E eu comecei a ler salmos, eu tinha um grupo de mulheres, aí outras pessoas da igreja que não eram da minha célula, ai delas se quisessem participar, não podia. Tinha uma regra. Aí eu pensava assim: caramba, eu só queria poder falar de Deus, sabe? Eu só queria poder, assim, uma ajudar a outra, uma poder compartilhar, sabe? Hoje eu tô mal, hoje eu tô isso, vamos se ajudar. Mas não, tudo eles pensavam assim, a fulana da célula tal é da célula tal, você não rouba ela, hein? Porque senão você tá roubando, tipo, a pessoa da outra célula. E tal. Aí depois tem, né, tem essa briga de ego dentro da igreja. Muito, de título, muito puxa-saco de pastor. Nossa, isso é muito chato, isso é muito feio, porque a hora que você precisa da pessoa como um amigo, não estou falando nem como um líder, como um amigo. Não, hoje eu não posso. Tem reunião com o pastor, pastor é prioridade. Você sabe que se o pastor falar tal coisa, você pode estar morrendo, que o socorro é do pastor. Então, assim, sabe, existe muito essa desigualdade, essa diferença. A gente foi sentindo assim, que os nossos líderes que estavam para cuidar das nossas vidas, eles eram mais interessados em cuidar da vida do pastor do que cuidar de nós. Não cuidavam, na verdade, porque teve um momento do nosso casamento que a gente precisou de ajuda. A gente passou Acho que como todo casamento, às vezes tem uma tempestade, né? Umas nuvens meia. E aí a gente estava numa fase assim: fulana, você pode vir aqui? Eu preciso da sua ajuda, né? Estão precisando daquela conversa de perto, né? Então hoje eu não posso, eu tenho reunião com o pastor. Aí fica uma coisa assim, sabe? Poxa, você faz, com amor, carinho e tal. A hora que você precisa, na verdade, foi assim, o que eu senti, né? Como eu falei, sempre dei o melhor, sempre tudo. Na hora que eu mais precisei da igreja, eu me senti sem lugar nenhum. Quando eu estava recém-casado ali, a gente estava com 3 anos passando por toda essa turbulência. Aí, na hora que eu precisei mesmo, tipo, aí eu até, né, que era meu líder na época, sentei para conversar com ele. Ele falou assim: você tá orando mais que ela? Você tem que orar mais que ela. Só isso. Pronto. Ora mais que ela. Eu, oi? Né? Mas como assim, né? Só isso. Então, tipo assim, eu senti um descaso muito grande, né? Por tudo que, não só por tudo que a gente fez pela igreja, né? Mas se é isso que eles pregam, cuidar de vidas, né? E quando a gente mais precisou, a gente sentiu assim, cadê? Né? Cadê o amor que fala, o amor cristão? Então, a gente vê que é muito questão, tipo, você tá ali fazendo, está certinho, bonitinho, maravilha, você vale a pena. Mas se você não está fazendo o que é a regra da casa ali, você não serve mais para nada. A gente sentiu muito assim, né?
Aí Agora me fala, agora eu quero saber, estamos nesse ponto. Começou, eu sei mais ou menos quando começou tudo, mas estamos no início da pandemia, já no meio da pandemia. O que aconteceu? Eu vou deixar vocês contar do ponto de vista de aham, vocês, ok? sim. Tá. Porque eu estava Vamos lá, do então, lado da outra parede, da outra parede. Você literalmente, passou do lado da nossa casa, né? literalmente. Me conta, Verdade. o Literalmente. que aconteceu a partir desse Tá, momento? vamos. Isso. Tá com um ano que a gente abriu o nosso negócio, né? Que a gente tem uma cozinha low carb. E a gente, né, começou ali postar Instagram, fizemos Instagram, tudo. E lá no prédio onde a gente morávamos, né? A gente era vizinhos da Yasmin e do Wagner, né, que já testemunharam aí os dois. E ela, além de amiga, ela conversava mais com a Dani, né? O Wagner só tinha visto assim de vez em quando, só cumprimentado, nunca tinha conversado com ele. E a Yasmin ela começou a virar nossa cliente, né? Do nosso pão que a gente faz, o pão low carb, à base de frango. E ela começou a comprar o nosso pão, ia ali em casa direto, às vezes saía o forno, saía, ela pegava. E ela começou a seguir nossa rede social, e eu comecei a seguir a rede social dela. E aí eu via que ela escrevia o Deus, né, com apóstrolo lá, né? Eu falei, ué, mas o que é isso, né? E ali vai, eu falei, amor, será que eles são, né, descendentes de judaísmo, alguma coisa assim? E isso foi aquela dúvida, e uma vez ela foi buscar o pão, né? A gente era vizinho de porta, né? Era porta a porta, ela foi buscar o pão, aí eu falei, vocês são descendentes, né, judaísmo? Aí ela começou a explicar, começou a falar, né, aí eu perguntei por que que usava, né, não usava a palavra inteira, ela falou assim, questão de respeito, tudo, e ela começou a falar, começou a explicar para nós, e aí nisso o Wagner chegou. Aí o Wagner chegou hoje ele fala, né, até assustei, porque a gente era os crentes do louvor o dia inteiro, né, eles passavam lá da nossa porta, e o louvor tocava o dia inteiro, até o norte que ouviu, né, passando lá. Aí o Quem não Wagner. sabe, gente, quem não sabe, Yasmin e o Wagner fizemos um vídeo com a gente e vocês já podem perceber que o Wagner fala. Então, vocês podem Fala. imaginar como que o E Fábio... legal que e ele fala assim, né, que tipo, eles nunca foram invasivos, né, igual o cristão é, né? Sempre eles passavam, ouviam, mas nós que perguntamos para eles, o que é isso, né? A Yasmin começou a explicar, o Wagner chegou, o Wagner até fala que ele assustou, falei, nossa, eles estão na casa dos crentes, né? Aí a gente começou a perguntar, aí o Wagner entrou, eu falei, Wagner, explica para nós o que é isso. Aí ele falou, pode explicar mesmo? Pode. Aí ele começou a falar do judaísmo, começou a falar, tal. Tá, eu, beleza. E JC? Falei para ele, né? Falei, então, né? Ele falou, posso falar mesmo? Eu falei, não, cara, a gente tá aberto, pode. Aí ele começou a falar, e aquele, não é verdade, não. Não acredito, vocês não acreditam. Aí ele foi falando, conversando, e, nossa, ficou quase umas 2 horas, né? A gente ficou quase umas 2 horas conversando, só que a gente tinha um compromisso, a gente tinha que sair. Aí a gente falou, beleza, né? Saímos, aí a gente pegou, você viu, não tinha nem o WhatsApp dele, nada, aí peguei o WhatsApp do Wagner, aí eu falei, manda os vídeos para mim então, né? Para mim estudar, ver alguma coisa. Aí ele mandou os Essa vídeos foi do antes Dor. ou depois que eu estava em Maringá? Foi Depois, Ah, depois. tá. Então, quando você a passou, minha você veio, né? chegada lá mexeu lá um pouquinho. Então, foi... Mexeu. Mexeu, com certeza. Aí eu peguei o WhatsApp do Wagner, ele passou os vídeos, ele mandou, assim, aí ele falou assim, cara, tem muito vídeo na internet, coisas assim, né, que... Aí eu falei, não, então passa uns vídeos aí de confiança aí, né? Aí ele passou a playlist Como como é que é? responder para um Debatendo os crente? crentes, né? Como Não responder? foi Responderam. essa primeiro. Não. Não, foi nas portas Porta de Roma, Ah, com o Marcos tá, Abraão. Isso, as portas de com Roma. Marcos Abraão. Mas era o vídeo Muito do bom. Thor ali. Aí, né, passou na sexta-feira a madrugada inteira eu estudando, olhando. Aí um olhava para o outro e falava amor, assim, que?
Jesus não existe. Não, mas você Como já pegou, assim? ou você assistiu. Cara, vocês têm 20 anos de praticamente ativismo da igreja. O que foi Sim. tão Sim. surpreendente? Eu quero saber, eu, do meu lado, o que foi tão É, surpreendente? primeiramente, assim, né, tipo, as contradições. A gente começou a ver as contradições, né, falando ali, não, mas ele fala uma coisa, fala outra. E caramba, faz sentido. Mas você Eu olhava assim para nunca Dani. leu e viu, tipo, Na verdade, eu falo assim, eu por mim, nesses, né, 10 anos que eu tive de igreja evangélica, na verdade, até uma coisa que eles condicionam, né? Não questiona, vai pela fé. E eu era um cara muito assim. Eu nunca fui de questionar nada, nunca fui de fazer isso. Sempre aparecia algumas pessoas fazendo as perguntas, né? Questionando, mas eu nunca fui um cara questionador, nunca. Eu sempre ia pela fé cega, né? Não, é aquilo, beleza. E porque eles condicionaram, a igreja condiciona isso, né? Se você não acredita, vai pela fé. É Então, melhor obedecer melhor do que obedecer do que sacrificar. sacrificar. Então, eu ia naquilo ali. E naquele momento foi uma das primeiras vezes que eu quis, né, questionar, vendo os vídeos. Aí eu olhei e falei, caramba, não, vamos estudar, vamos ver. Aí começamos a ver os vídeos, começamos a ver o vídeo, começamos a ver. E eu olhava para a Dani e falei, nossa, não faz muito sentido. e o que Olha passa na aqui, sua Aí cabeça, Dani? Então, eu, assim, Dora, eu tinha Jesus, né? Para mim, na verdade, eu sempre achei confuso, vou ser bem sincera. Eu sempre achei confuso essa trindade, dizer que o Pai é Filho e Espírito. Eu sempre achei confuso. Porém, eu obedecia. Não vamos questionar, vamos, né? E como eles Porque pregam você não muito, entende, né? o problema está comigo, não com a fonte. Isso, exatamente. exatamente. E aí eu pensava assim, como eles, né, como lá no Novo Testamento, tudo dá a entender que realmente houve, existe, né, os três são um, né? Eles pregam dessa maneira, você acaba não questionando e você vai meio que sendo levado. Você está ali naquele fluxo, você vai sendo levado. Um erro muito grande, porque hoje, né, no judaísmo, principalmente, né, Dor, com seus vídeos, a gente aprende que não é assim, como você mesmo fala, tem que estudar por conta própria. Eu lembro Tem que. no começo, né, que a gente começou a estudar, eu falava para a Dani e para a Gabi, assim, você tem que estudar por conta própria, né? Olha o sotaque do nosso amigo. Ficava gritando Dor. Vai Meu bom, com estudar. todo respeito, hein, Dor? Com todo respeito. Você Mas tem que. Aí vocês vocês começaram a ver os vídeos que você. O que foi, tipo, aquele momento aí que falou, é isso? Então, foi despertar, assim, que para ter uma noção, a gente ouviu na sexta-feira, a gente estudou sábado o dia inteiro, domingo, na segunda-feira a gente mandou mensagem para todos os grupos. Eu falei para o Fábio, estamos fora de todos os grupos, todos. Porque caiu a ficha. Então a gente não pode mais, tipo, a igreja já não fazia mais sentido nenhum. Então Não que a gente vai fazia. para a igreja? Não De fazia. sexta para domingo. Domingo já não fomos na igreja, domingo né? a gente já não domingo não fomos fomos. no culto. Até a Gabriela ficou meio assim, Ela a gente ficou. não tinha comentado com ela, né? A gente estava aqui na casa da minha mãe. Aí eu falava, o que eu vou falar para a Gabriela? E eu conversei com o Fábio, amor, o que nós vamos falar para a Gabriela? Nós vamos falar o que nós recebemos, que é a verdade, e se caso ela quiser continuar a ir à igreja, porque ela é uma menina que tem 14 anos, né? Então, falamos a verdade para ela. Quando falamos, isso foi na segunda-feira, na hora do almoço. Eu estava pedindo a Deus, eu falei, Deus, seja comigo, eterno, que eu fale, né, as palavras certas, que eu não induza ela, mas que eu fale a verdade. A gente conversou. Conversando com ela, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, falei, pronto, meu Deus, e agora? Ela tá chorando. Ela chorando, falei, nossa. Então ela falou, então, minha vida inteira eu uma mentira. Tem uma mentira. Olha que alma elevada, né? Muito Olha mais isso, elevada muito mais que a nossa. Ela simplesmente aceitou, assim, foi surpreendente, de primeira. Aí que nós ganhamos mais força ainda para
poder, para poder sair, eu digo, sim, dos grupos que nós ainda estávamos, como era muitos ministérios envolvidos. Já tinha uns 50 grupos na igreja. É uns 200 Uau. grupos que a gente era. E eu com 5 já enlouqueço, imagina 50. Era muito grupo. Era muito grupo. A gente fez um texto, mandou para todos os grupos, falou assim, obrigado por tudo, mas estamos desligando da igreja e pá. Entregamos a célula. Entregamos tudo, saindo da igreja. Só que assim, eu não queria falar no começo. Né? Nós não queríamos, não sei porquê, era algo assim, para mim não ia fazer diferença, porque entrar em debate, muita coisa, e a gente estava querendo se aprofundar mais, assim, não, vamos se calçar primeiro, vamos ver. Só um pouquinho, e mesmo com aquilo que nós estávamos vivendo, que nós achamos tão libertador, mas tão libertador, que para algumas pessoas que nós pensávamos que ia ser bom falar, hoje não falam mais com a gente, entendeu? São pessoas que viraram as costas, porque nós fomos falar, né? Então, isso me fez brecar mais ainda. Eu falei, não é o momento de estar falando, porque, na verdade, é aquilo, né, Dor, que você falou, esse papo de amor cristão acaba quando você diz que não acredita mais, né? Então, quando você diz que você não crê mais em Jesus, que você não crê mais no cristianismo, acabou a amizade, acabou o amor, acabou aquela história que você tinha com a pessoa, que você achava que era uma amizade verdadeira, ela acabou. Simplesmente acabou. Foi muito difícil, de verdade, muito difícil mesmo, porque eu acredito assim, principalmente para mim, porque assim, existia uma dedicação muito sincera e verdadeira, né? Quando eu fazia lives, né, pregando o nome de Jesus, eu recebi críticas, né, através do meu direct no Instagram, falando, nossa, então é aquilo que você pregou não era verdade? Eu falei, na época, era o que eu acreditava, por isso que eu preguei aquilo. Hoje, para qualquer pessoa que me perguntar, Dora, eu falo abertamente, não creio em Jesus, não creio nessa ficção, eu saí, como o Dor diz, da Matrix. Eu saí, estou liberta e ninguém vai colocar peso em mim. Pode me dizer que eu sou desigrejada, pode colocar o título que for, porque a minha conexão agora é diretamente com o Eterno, é com o Criador, é com o Rei do Universo. Criador de tudo. De né? tudo. Se então, isso não basta, né? Então eu não me importo, entendeu? Essas pessoas que eu sei que me criticaram, que falaram abertamente sobre eu ter, né, vindo até no Instagram e falar, né, de Jesus e hoje dizer que eu não acredito mais, para mim pouco importa, sinto muito, entendeu? Vai estudar, estuda, que você também pode chegar, se você quiser, essa verdade, que eu cheguei, que o Fábio chegou e que a Gabriela chegou. O mais maravilhoso de tudo, no judaísmo você tem explicação para tudo, né? Exato. Todas aquelas dúvidas que a gente... Não é a fé cega. Tudo que eu nunca questionei, hoje eu, né, às vezes mando mensagem pro Dor, mando lá nas caixinhas de pergunta para ele, às vezes ele abre as caixinhas de pergunta. Então, assim, quando a gente descobriu mesmo, né, foi, caramba, meu, tudo faz sentido. Aí, né, o Wagner, nossa, o Wagner e Yasmin foram, assim, fundamentais. Professores, até hoje, né? Até hoje. A gente senta, eu vou lá na loja com o Wagner, a gente toma café, a gente fica conversando. A Yasmin fala, eu não acredito, ela fala até hoje, eu não acredito que vocês não vão mais para a igreja, é sério mesmo, não foi assim, né? Na sexta, a gente ouviu a verdade, estudamos no final de semana, na segunda a gente abandonou tudo. Então, foi assim, foi na lata. Foi. Não teve um processo. Foi. É isso mesmo, é isso. E aí, nós foi aprofundando. Quando eu descobri, nossa, que Deus deixou não só a palavra escrita, mas ele explicou, né, a palavra oral. Aí entra a palavra cabala, né? Nossa, não, a cabala é coisa do... né? Que a gente conhecia só com essa parte, né? Aí conhecemos que é a parte mística, aí começamos a aprofundar. Aí veio, né, os detalhes. Eu tinha essa prateleira aqui que eu tenho aqui no fundo, era repleta de livros de Bíblias cristãs, um monte de coisa. Falei, e agora o que eu faço? Né? Idolatria pura. Aí o Dor falou, não, acaba com tudo, joga fora, põe fogo. E aquilo a gente limpou, Queima. né? E hoje a gente está devagarzinho, começando agora a montar a nossa biblioteca judaica, né? Nós compramos a Taná, nós temos a Torá Viva. Esse livro maravilhoso. Aí temos esse livro aqui, ó. Esse é bom, esse é bom. Esse é bom. Esses dois aqui, ó. Esse foi presente do Wagner da Yasmin.
Então, aí a gente descobriu, né, o Bnei Noah. Meu, o que é isso, Bnei Que é isso, né? Bnei Noah? E começamos, né, a estudar, aprofundar e... assim, Entendemos, né, Dor, porque muitas pessoas vieram falar ironicamente para nós, então agora vocês são judeus, né? Eu falei, não, meu filho, eu não nasci de uma mãe judia, né? Não tive esse privilégio. Converter, e não né? precisa dessa conversão, né? Então, é muito bom hoje, é esclarecedor. Tantas coisas, eu sei que a gente tem muito ainda a aprender, a gente mas... no processo, a gente está no 1%. 1% ainda que a gente começou a estudar, né? Vai fazer, isso foi em março, né? Meio de março do ano passado, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano que a gente se libertou. Então, nesse processo é muito estudo, né? Muito conhecimento, e cada coisa que a gente escuta assim, a gente fala, nossa, meu, nunca ouvi falar nisso. Aí até essa semana a gente estava conversando com uma amiga também, né, que estava com decepções na igreja, quem nunca teve decepção na igreja, né? E uma coisa que ela debateu muito, até a coisa que a gente debatia, é o que acontecia. A pessoa pega a Bíblia, né, da lei cristã, com milhares de versões que já foram traduzidas erradas, aí o cara pega, lê um versículo e fala, eis que te digo de mim mesmo, né? Então o cara faz a interpretação dele e passa para frente. Até isso que a gente estava discutindo, porque cada um faz uma interpretação diferente do versículo, né? E hoje a gente sabendo a verdade, lá no Monte Sinai, quando Deus falou com Moshe, que ele deu a palavra escrita e ele explicou como é que é feito, né? E isso foi passando de geração em geração. E hoje a gente comprou, a gente tem ali a explicação do Rashi, do Rashi, né? Do Rashi, né? A gente comprou... A gente fala assim, cada um pode interpretar como quiser, não significa que é verdade. Exato. Então, exatamente. É verdade. E hoje a gente pega algum versículo e tem aquele monte de explicação ali do Rashi falando. Nossa, meu, quanta coisa que a gente... Tipo assim, esse 1% já é muita coisa já que a gente já aprendeu que a gente nunca tinha ouvido falar dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, e assim, é maravilhoso o que a gente vive. Hoje fala assim, eu acordo a gente fala todos os dias que, nossa, obrigado Deus por a gente ter saído dessa idolatria, desse peso, Sim. né? Sim. É leve, é algo assim que, meu, vai estudar, vai buscar, vai ler, né? Isso já conversei com outros amigos falam assim, você pode mandar o que for para estudar, mas eu creio ali, falei, beleza, cara, tipo, não é todo mundo que está preparado para isso, né? Não são todos, e o mais legal assim, que eu acho do judaísmo, eu não preciso convencer ninguém. Não é proselitismo, né? Não é proselitismo lá, vem como... cá que eu vou te explicar, vem aqui que eu vou falar para você. Não, cara. E quer fazer descer goela abaixo, né? Vamos discutir, vamos falar. O que eu sei hoje, eu posso falar. O que eu não sei, vou perguntar para o Rabino, vou perguntar para alguém. Mas, cara, o que eu sei hoje é isso, cara. E, tipo, se você não quer, beleza, cara, né? Então, assim, é leve, né? É algo, assim, leve que você não traz aquele peso. Pelo contrário, cada vez mais você quer se aprofundar, você quer estudar as paraxá da semana, você começa a estudar os paraxá, você começa a ver as aulas, você vai se aprofundando, você vai buscando. Você fala, meu, como isso preenche, né? Preenche. Hoje a gente vê que não é o ativismo. Esse aqui ia perguntar a vocês. Uhum. Aquele vazio que vocês estavam procurando e tentando preencher na igreja, vocês encontraram uma resposta? Sim, com certeza. Encontramos uma paz assim. Com certeza. Né? A gente fala assim, lógico, é um lar, uma casa, um casamento, não vai ser um conto de fadas, né? Nunca vai ser maravilhas, né? Tem as falo isso para minha esposa. Mas assim, essa paz de entendimento que a gente tem hoje é algo assim libertador. Libertador. A gente vê, assim, libertador. O que a gente achava, né, que você está dentro de uma igreja que te completava. Não, você tem que estar dentro. Até quando a gente saiu, né, que era meu pastor na época, não, vem cá que eu vou falar com você não pode sair assim, eu tenho base bíblica para você, não pode sair da igreja. Eu falei, não quero conversar. Não expliquei para ninguém, não falei para ninguém, ó, saí da igreja, estou indo para o judaísmo, né?
pessoal, muita gente perguntou, "Ô, você saiu da igreja? Você saiu? Que igreja que você está agora?" Eu falei, não tô nenhuma. Né? Não tô em nenhuma igreja. Aí depois, Livre. não, tô seguindo. Aí, tô livre. É porque é super normal, né, Dor? Você pular Você de sai, igreja em pular de igreja, igreja em né? igreja. Ah, não gostou dessa? Vai para outra. Porque a outra é melhor, é assim, assado. Aí os membros dessa outra igreja falam, não, mas vem para cá, porque aí teve isso, aqui não vai Aqui ter. não tem, Aqui é aqui- assim, assado, nananana. E fica falando isso. Só que, Esse de na igreja é muito verdade, confuso, né? Porque, tipo assim, eu conheci só uma igreja, só Bola de Neve, e a Dani passou por várias eu igrejas. conheci Aí várias uma vez a gente igrejas. foi para São Paulo, numa igreja lá, era todo mundo pastor dentro da igreja. Eu falei, ué, como assim todo mundo pastor? Cada igreja é diferente, aqui é diferente, lá é dessa forma. Era algo muito confuso. Cada placa prega de um jeito, cada um tem uma visão, Na né? verdade, existe até uma rixa entre as igrejas, né? Eu falo, por que existe essa competição? Por que tantas igrejas pequenas são divisões que as pessoas vão criando, confusões? Reformada, Isso né? são pessoas com uma Você mente sai de muito uma, você reforma, perturbada. você abre reformada, reformada. É muita igrejinha do outro que ficou insatisfeito com aquela, que acha que ele vai fazer melhor que aquele outro, e vai e abre outro, Hoje, e assim, abre outro. hoje para mim, Dor, o que é, tipo, o pessoal fala, pergunta, eu falei, cara, o que veio antes de tudo, antes de cristianismo, antes de budismo, antes de qualquer outra, Qualquer o outra que foi, religião. né? Nem eu falo, o judaísmo não é uma religião, né? Mas o que foi a primeira coisa? A vontade de Deus, né? O que foi a vontade de Deus, né? Foi ali no Monte Sinai para os judeus, né? E a Torá ali tá, se você estudar, está explicando que é com os judeus que a gente tem que buscar a verdade, né? Com vocês, né? Eu tô assim, grato pela vida do Dor, que, Muita né, de gratidão, Dor. abrir, né, esse espaço, né, Sim. não só para os judeus, mas para os bineinos também. E é com vocês que a gente tem que buscar a verdade. Tá Fala aí uma ali, a coisa, palavra de Deus deixou. você falou isso, eu te agradeço muito vocês também, não sei toda a trajetória que vocês passaram. Vocês, tem muitas pessoas, sabe, criticando, assim, vocês como menino, agora você não tem o título da igreja, você tem aquela pose da Uhum, igreja, você está uhum. sentindo discriminados pelos judeus como sendo menor? Não, Não, nunca. Eu Pelo não sou o contrário, único né? rabino que vocês devem estudar, assistir vídeos. Como você sente uhum. vou falar assim, a abertura, a aceitação pelos judeus quando você vira menor? Olha, de tudo que a gente tem estudado, ouvido hoje, é portas abertas. É. Portas abertas e passando muito, né, a gente segue muito o Rabino Yaakov, Yaakov, né? A gente tem aqui também, né, o Guia o Binei Noa, guia, né? o O Sidur Sidur. para Binei Noa, que a gente tem. Vamos participar No daquele O congresso, seminário, seminário nós que o vamos se Rabino ver vai por lá, estar. vamos se ver por Vai, então, lá. assim, o que vamos nos conhecer a gente segue mais, pessoalmente. né? É o Thor e o Yaakov, né? Então, ele que é voltado mais para os Binei Noa, e a gente se sente muito abraçado. Nunca Sim. sentimos discriminado até hoje, né? Que a gente, eu falo assim, a gente tem bastante contato com o Dor, tudo, só que a gente nunca se conheceu pessoalmente ainda, né? Mas agora vai dar certo aí no seminário. Se Deus Mas assim, quiser. a gente, pelo contrário, o Dor mesmo, a gente até fala, é muito acessível, muito acessível. Você manda uma Muito mesmo. mensagem, você, só se for Shabá mesmo não responder, mas é 3 minutos no máximo, o Dor já Já responde. responde. Então, assim, a gente sente muito grato mesmo por essa abertura para os Binenoas, né? Que é a profecia que vai se cumprir mesmo, né? Que a gente vê. Depende de todos, né? Legal, legal. Ó, nós estamos estourando, não tem problema, o tempo esquenta, não, mas é incrível, estou incrível. Eu desejo muito sucesso na continuação da sua jornada. Estamos juntos, você sabe. Amém. Mas qual a mensagem cada um de vocês pode falar aqui, o que vocês querem deixar para as pessoas que talvez estão na busca, estão igual vocês estão fazendo esse passo que vocês fizeram, estão questionando. Dá uma última mensagem cada um de vocês para as pessoas. Pode falar. Bom, procurem estudar
e se aprofundar com quem verdadeiramente sabe, né? Os judeus, né? Um rabino aí excelente como Dor, Rabino Yaakov, tem tantos rabinos que verdadeiramente vão conseguir transmitir essa verdade, que muitas vezes nós buscamos em lugares que não vão preencher, lugares que não vão, de forma alguma, conseguir trazer tanta profundidade na palavra verdadeira de Deus. Né? Então, busque estudar a Torá, busquem o conhecimento verdadeiro, para que vocês possam encontrar essa paz verdadeira que só um único Deus, sabe? Um único Deus, um único Pai, que é o Eterno, sabe? Descobrir isso é libertador. Libertador. Deus não é três, Deus é um. Ele é um. E eu tô muito assim, eu sempre, todos os dias né? Eu repito isso incansavelmente, porque é isso que ele é, um. E ele pode e faz todas as coisas. Só aproveitando, tivemos uma notícia final do ano que o câncer do Fábio retornou. Mas nós estamos tão convictos desse amor pleno e absoluto de Deus, que independente de qualquer diagnóstico, independente de qualquer notícia, independente de qualquer coisa, nossa confiança está nele, sabendo que ele está no controle. É claro que nós estamos fazendo a nossa parte aqui na Terra, buscando ajuda assim, de médicos, fizemos a cura cabalística com Dor, enfim, estamos fazendo a nossa parte, só que, acima de tudo, existe esse Deus que é amor, que é Pai, que é cuidado. Então, Ele tem nos confortado, nos tranquilizado, e é isso, sabe? Ele é amor, Ele não é cobrança, Ele não é peso, Ele não é nada disso. Então, que você é isso que eu desejo, que você possa sentir esse amor verdadeiro. Legal. Fábio, sobrou alguma coisa para você para falar? Desculpa, a mulher é assim, né? Sobrou assim. O que eu tenho para falar é assim, pense fora da caixa, né? Pense fora da caixa. Não acredite que... Eu falo assim, que a igreja, ela dá aquele medo do inferno, né? Que eu falo assim, muitas vezes você faz as coisas com medo, você continua fazendo as coisas com medo porque, nossa, se eu não fazer isso, se eu não aceitar isso, eu vou para o inferno, né? Mas, assim, o que eu falo a que a Dani falou, estuda a verdade, vai procurar quem sabe a verdade. Até esse dia eu estava discutindo com um amigo e ele falou, cara, não se prende só no Monte Sinai. Eu falei, como assim, cara? Aí ele falou assim, os judeus são tudo louco, não sei o que lá. Eu fiz uma pergunta, você acha que Deus errou, então, em escolher os judeus? Aí ele falou, não errou. Eu falei, então, cara, se eles estão com a verdade, é com ele que a gente tem que buscar a verdade. Então, eu falei, pensa fora da caixa, pensa. E outra coisa que eu falo, começa a estudar realmente porque aí nessa discussão com esse meu amigo, né, a gente falando, eu falei, então tá, cara, prova para mim, me mostra as profecias que Jesus cumpriu, me mostra. Eu tô até hoje esperando, ele não mandou ainda as profecias. Então, só de você estudar, estude quais são as profecias que o Mashiach vai cumprir e qual foram as profecias que Jesus cumpriu aqui na Terra, né? Começa por aí, né? O básico, né? Que o Mashiach vai ter que cumprir todas as profecias que foram faladas na Torá. Aí eu falo, quais foram aqui que Jesus cumpriu? Me mostra. Então só começa aí, cara. Se ele não tem, o primeiro, se ele já é filho tem que ser filho, vir lá de Davi. Falei, cadê? O cara nasceu do Espírito Santo, como que ele vai ter herança de Davi? Começa descendência de Davi. Então começa por aí. Então nisso eu comecei a estudar. Aquela apostila que o Dor tem é libertadora. Quem não tem, pede pro Dor aí. Tem PDF, não sei como está disponibilizando ela. Todo aquela mundo apostila... que pede, recebe. Essa apostila aí é a mais completa. Essa apostila
essa apostila é completíssima. Todas as contradições, tem tudo né? ali, Tudo né? que tá... O que foi Por isso mudado, ela o que chama foi mais completo. trocado. Aí... eu não entendi, desculpa. Por isso ela chama mais completo, né? O mais completo, o sim. nome dela. É verdade. Boa sugestão. Mais Um completo. bom nome. Eu faço isso. Eu tenho 2 amigos que eu mandei a apostila para eles, mas até hoje... E eu falo assim, não é todo mundo que também está preparado para isso, né, Dor? Não é todo mundo que está preparado para... Eu falo, a gente estava nessa busca de querer Deus. Ai, princesa. Ele não aguentou, queria vir falar oi. Que princesa. Quem que é? Isso é Oi, ele. linda. Ele, o Chaim. Ele. Fala oi. Ele. Oi. Meus filhos, Ai, meninos, estão tão que bonitos que linda. parecem menina, mas são homens, meninos. É menino? É o Chaim. Lindo. Então, Dor, essa mensagem se estuda, vai buscar mesmo saber a verdade. E nessas condições, esse meu amigo, tipo assim, cara, mas a gente está vendo os milagres, a gente está vendo tudo que acontece. Eu falei, vai lá na Índia, os caras oram para a vaca e acontece milagre. Outros oram para o rato e acontece milagre. Então, a gente não está nesse mundo, né, para ser salvo só para causa de milagres. E por mais que essa doença que eu estou vivendo hoje, né, eu sei que meu propósito não é só buscar um milagre. Não, eu quero buscar qual que é realmente o meu propósito, Fábio, de cumprir nessa terra. Se Deus deu isso para mim, se permitiu passar por isso, é um propósito que eu tenho que passar. É esse meu propósito. Então, eu tenho que vencer. Não é ter que buscar cura em não sei em quem, buscar cura lá não sei na onde. Não, eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Se for a vontade de Deus, Ele vai fazer o que for, né? Então, é isso que eu tenho que falar. Vai buscar a verdade, vai estudar com quem sabe a verdade, que você vai descobrir muita coisa. Gente, excelente, excelente. Para você que está assistindo, se você quer a apostila, a guia mais completa, fala comigo no WhatsApp, está na descrição embaixo. Se você quer saber das profecias que o Fábio falou, eu sei que vocês vão começar a falar nos comentários, não, ele comprou 365, eu já tenho um playlist com todas as profecias, passando uma por uma. Será que você tem coragem de fazer o mesmo? Não sei. Mas esse aqui é o nosso depoimento de hoje. Foi incrível, inspirador. Parabéns para esse casal maravilhoso e que tenha muito sucesso nessa jornada. Contem comigo, você sabe que na puxada de orelha, na tapa nas costas, estamos juntos. Obrigada. Isso mesmo. E se você também quer dar seu depoimento, fala comigo, tudo na descrição, os cursos, os livros, o Instagram, o Telegram, tudo na descrição. Dá uma curtida, se inscreve, nos Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Vehaya Hashem Lemelech על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על
ושמו אחד, אוי נה 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיה השם